Ninguém na pequena cidade de Pedra Fria lembra exatamente quando a estrada começou a ficar mais silenciosa. Não foi de um dia para o outro. Foi um acúmulo de ausências. O canto dos insetos cessando mais cedo. Cachorros que se recusavam a latir depois da meia-noite. Portões rangendo sozinhos. Este relato, nunca confirmado por autoridades ou registros oficiais, circula apenas em gravações antigas, depoimentos fragmentados e na memória de quem ainda evita falar sobre aquela caixa. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja tarde demais para ignorar. Pedra Fria ficava no interior do Brasil, cercada por morros baixos, eucaliptos tortos e uma estrada estadual que raramente recebia manutenção. As casas eram antigas, com muros baixos e janelas de madeira inchada pela umidade. À noite, a neblina descia do mato, como se tivesse vontade própria, engolindo postes, esquinas e nomes de ruas. Era inverno, final dos anos 90, e a lua cheia parecia grande demais para aquele céu escuro, iluminando tudo com uma luz fria e desconfortável. A rotina da cidade seguia previsível até o dia em que a encomenda chegou. O caminhão dos Correios parou em frente à casa de Mauro pouco depois das 5 da tarde. Ele era um homem comum, funcionário da prefeitura, viúvo havia 2 anos. Desde a morte da esposa falava pouco, dormia mal e evitava visitas. O carteiro entregou uma caixa média, pesada, sem remetente, apenas com o nome completo de Mauro escrito à mão, em letras irregulares. Nenhum endereço de origem, nenhuma explicação. O carteiro comentou que aquela era a 3ª entrega estranha naquela semana, mas riu, tentando disfarçar o desconforto. A caixa ficou no chão da sala por horas. Mauro tentou ignorá-la, mas algo nela parecia pressionar o ar ao redor. O ambiente ficava mais frio quanto mais ele se aproximava. O relógio da parede atrasou quase 15 minutos sem explicação. Um cheiro metálico, misturado com madeira velha e terra molhada, começou a se espalhar lentamente. Quando a noite caiu, a energia oscilou. As lâmpadas piscaram. Do lado de fora, o vento começou a bater contra as janelas com força irregular, como se alguém testasse os vidros. Mauro finalmente abriu a caixa. Dentro havia outra caixa menor, envolta em pano escuro, amarrada com um barbante antigo. Nenhum objeto moderno, nenhuma proteção, apenas aquilo. Ao tocar o pano, Mauro sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse submerso. O silêncio ficou absoluto. Nem o vento se ouvia mais. Ele desamarrou o barbante. O que havia dentro nunca foi descrito da mesma forma por quem diz ter visto depois. Mauro apenas contou, antes de desaparecer, que era algo que não deveria estar ali. Algo que parecia observar de volta. Um objeto antigo, marcado por símbolos religiosos distorcidos, madeira rachada, como se tivesse sido enterrado por décadas. No instante em que ele tocou o objeto, as luzes se apagaram completamente. Naquela noite, vizinhos ouviram um grito abafado, interrompido de forma brusca. Nenhum pedido de ajuda. Apenas silêncio. No dia seguinte, a casa de Mauro estava aberta. A caixa maior permanecia no meio da sala, vazia. O objeto havia sumido. Mauro nunca foi encontrado. A polícia investigou por semanas, sem sucesso. Não havia sinais de luta, apenas marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado lentamente até desaparecer no quarto. Com o tempo, outras caixas começaram a chegar. Sempre sem remetente, sempre com o nome completo do destinatário, sempre no fim da tarde. Pessoas começaram a relatar sonhos semelhantes. Uma estrada vazia sob a lua cheia, uma caixa no meio do asfalto e uma sensação de culpa profunda, como se estivessem sendo chamados a pagar por algo que tentaram esquecer. Uma professora aposentada foi a próxima. Ela abriu a caixa no mesmo dia em que recebeu. Depois disso, passou a ouvir vozes vindas do guarda-roupa.
sussurros que repetiam nomes de crianças. Foi internada em estado catatônico 3 dias depois. Um comerciante tentou queimar a caixa no quintal. O fogo não pegou. Na manhã seguinte, ele foi encontrado sentado em frente ao objeto intacto, olhando fixamente, incapaz de falar. A cidade começou a mudar. Missas eram realizadas, mas os padres iam embora rapidamente, alegando mal-estar. A polícia estadual chegou a montar uma base temporária, mas abandonou o local após relatos de falhas elétricas, rádios transmitindo vozes que não pertenciam a ninguém e relógios parando sempre à mesma hora, 3h17 da madrugada. Alguns moradores tentaram fugir. Poucos conseguiram. A estrada parecia se estender além do normal à noite. Quem tentava sair depois do pôr do sol relatava passar pelo mesmo trecho repetidas vezes, sempre sob a mesma lua imóvel no céu. Descobriu-se por relatos antigos que nos anos 50, naquele mesmo terreno onde a cidade foi construída, funcionou um depósito clandestino ligado a uma instituição religiosa. Objetos considerados impuros eram trazidos para lá. Coisas associadas a tragédias, injustiças, mortes não resolvidas. Tudo era guardado, trancado, esquecido, até o incêndio que destruiu o prédio e matou todos que estavam dentro. O caso foi abafado. O terreno vendido. A cidade nasceu sobre os restos. Na noite em que a lua ficou avermelhada pela névoa, dezenas de caixas apareceram simultaneamente nas ruas de Pedra Fria, em portas, calçadas, no meio da estrada, todas sem remetente, todas esperando ser abertas. O ar ficou pesado, pessoas sentiam dificuldade para respirar. O chão parecia vibrar levemente. Algumas caixas se abriram sozinhas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois. Apenas que, ao amanhecer, metade da cidade estava vazia. Casas abertas, roupas no chão, caixas vazias espalhadas por todos os lados. As autoridades declararam Pedra Fria como área de risco e interditaram o local, oficialmente por contaminação do solo. Extraoficialmente, ninguém quer voltar. Até hoje, caminhoneiros juram ver caixas na beira da estrada, à noite, com seus nomes escritos à mão, e dizem que se você parar, se você abrir, a encomenda sempre chega ao destino final.